E no Giro Ambiental de hoje vamos falar sobre o programa Aterro Zero, aderido por empresas que têm o objetivo de zerar a destinação de resíduos para aterros sanitários. E a nossa convidada para falar sobre esse assunto é a Sabrina Costa Carvalho, que é engenheira ambiental da Formitex, grupo da qual a MD Papéis faz parte, e graças ao programa a empresa conseguiu evitar o envio de cerca de 5.800 toneladas para o aterro municipal. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Sabrina. Eu que agradeço pelo convite. Sabrina, para quem está assistindo, queria que você começasse explicando o conceito do aterro zero. Perfeito. O aterro zero, ele é uma estratégia de gestão de resíduos que tem como objetivo evitar ao máximo o envio de resíduos sólidos gerados na operação para os aterros municipais. Essa prática está muito alinhada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz a hierarquia de destinação, né? Então, isso preconiza que deva ser priorizado a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento, e depois de esgotado todas as possibilidades de destinação para esse material, aí sim deverá ser enviados aos aterros, né? Que seria a destinação final. Então, quando a gente adota uma abordagem de aterro zero, quer dizer que a gente vai usufruir o máximo o valor econômico daquele material. Então, na MD, esse programa, ele existe desde 2020, né, onde a gente observou algumas oportunidades com os materiais gerados lá dentro, que eram antigamente enviados para o aterro municipal, e conseguimos pensar em outras estratégias para valorar esse material e evitar esse envio, né, para a destinação final. A própria sigla em inglês que originou fala do desperdício zero, né? Entendendo que todo material ele tem uma utilidade, pode ser reaproveitado, né? Exatamente. Eu tenho um professor na faculdade que ele fala muito sobre a diferença do lixo e do resíduo, né? O resíduo é aquele material que ele tem um valor econômico agregado, ele tem uma possibilidade de tratamento, e aquilo que a gente chama de lixo, né, que seria o rejeito, é quando não há nenhuma viabilidade técnica ou econômica para esse material. Então, deveria ser, idealmente, uma pequeníssima fração de todo o resíduo que é gerado e que é enviado ao aterro, né? É maravilhoso, é uma outra perspectiva, né? A gente entender o lixo como uma matéria-prima. E para compreender todo esse processo, é importante essa questão de análise do ciclo de vida, né? Pensar o produto desde a sua produção e todo o seu caminho até chegar à sua destinação final. Exatamente. Esse veio muito alinhado com o princípio de economia circular, né? Então, quando a gente olha para a natureza, a gente nota que não existe resíduo, né? Todo final de um processo, ele serve para o início de um outro. E a economia circular vem justamente para trazer essa ideia também para as nossas operações, né? Então, a gente começou a olhar os nossos resíduos como uma matéria-prima, como um combustível para um outro processo. Lá na MD Papéis é uma fábrica de papel cartão que nossa grande porção de matéria-prima vem de material reciclado, né, os papéis reciclados. Então, quer dizer que o resíduo de um outro processo é a nossa matéria-prima. Então, a gente olhou com esse mesmo olhar para os nossos próprios resíduos, né? Então, essa grande porção de resíduos que antes a gente enviava para o aterro sanitário, passamos a enviar para o coprocessamento, né, que ele é utilizado dentro dos fornos de cimento como combustível. Então, ao invés de usar os combustíveis à base de petróleo, se usa muito esses blends, né, formados de resíduos industriais com poder calorífico. É até meio filosófico, né? Eu gostei de você comparando aí com a natureza, e assim como a natureza precisa de uma parceria, né? No caso da MD Papéis, quais foram os parceiros que vocês precisaram para destrinchar esse material e reaproveitar? Você já falou de um, né, da queima. Quais mais materiais vocês conseguem aproveitar? Uma grande porção dos nossos materiais a gente consegue vender, né? Então, assim, muitos resíduos metálicos, eles têm um valor econômico agregado, então a gente encontra parceiros de cooperativas que conseguem comprar esse material e reutilizá-lo. Pallets também, eles têm um valor agregado, a gente também consegue inserir aí na reciclagem. E aí nós temos o que a gente chama
um rejeito do nosso processo, né? Então, como a gente recebe aparas de papel, né, que são os resíduos de papel, geralmente eles vêm contaminados. Então, a gente faz um processo de depuração interno que gera bastante resíduo plástico desse papel que vem contaminado. Então, é um grande volume, né, que a gente conseguiu um parceiro ali próximo da região para ele formar esses blends. Então, a gente também tem o lodo da nossa estação de tratamento de esgoto, a gente tem as cinzas das nossas caldeiras, que a gente conseguiu aí, junto com um parceiro próximo ali da cidade de Limeira, formar esse blend, né? Eles misturam com outros produtos também recebidos de outras indústrias e formam esse blend que é vendido para as indústrias de cimento. E o interessante desse processo de coprocessamento é que no final dele não se gera resíduo, né? Então, como ele é utilizado para queima, o pó que se resta, né, ele é incorporado ao produto, né, do cimento, que eu acho que é o clinker, se não me engano. Então, ele acaba ali um ciclo fechado. E aí o aterro fica muito mais aliviado, com certeza, né? E eu queria saber como é que vocês motivam dentro da empresa todos os setores a ter esse olhar e a participar desse processo. Justamente em 2020, quando a gente começou a estudar os nossos impactos ambientais, a gente percebeu que sem colaboração do time não daria certo, né? Então, a gente vem trazendo campanhas e treinamentos de conscientização para toda a nossa equipe, até porque o resíduo ele precisa ser segregado de alguma forma ali dentro da empresa, né? Principalmente aqueles gerados em grandes volumes. Então, anualmente nós fazemos campanhas. Esse ano a gente teve uma campanha agora em maio, que foi voltado para reciclagem. A gente ficou o mês inteiro arrecadando lacres de tampinha e tampas plásticas lá na unidade, que a gente destinou para uma ONG aqui de São Paulo. Então, periodicamente, nós trazemos algumas campanhas de conscientização para aproximar o nosso público interno dessas temáticas, o que é um fator importantíssimo para o sucesso dos nossos projetos. Todo mundo ali vestindo a camisa, né? E um conceito que surgiu em 1970, você acha que ele ainda precisa crescer muito, tanto na área da governança quanto da própria sociedade, para que exista uma multiplicação mais rápida, até porque a gente está vivendo essas emergências climáticas já? Com certeza. Como você falou, é um assunto que ele está em pauta há bastante tempo, mas nós ainda temos muito chão pela frente, né? O Brasil, ele enfrenta muitos desafios com a sua gestão de resíduos. Nós ainda temos problemas com lixões, né? Por mais que eles sejam proibidos por leis, nós sabemos que muitos municípios têm dificuldade na destinação final do seu material. Até mesmo os aterros municipais, que eles são licenciados, eles têm um processo de tratamento, né, do chorume e dos gases gerados, eles geram impacto, sim, na vizinhança, né, então por isso que é muito importante que a gente olhe para essa questão do aterro zero como sendo imprescindível. Daqui a pouco não vai ter mais espaço para a gente armazenar os nossos resíduos, eles acabam tendo aí um impacto dessa ocupação territorial, então morar perto de um aterro é desagradável, e cada vez mais que a gente precisar desses espaços, né, para jogar os nossos resíduos, acaba multiplicando esses impactos. Então é muito importante que a gente continue trabalhando para minimizar a geração de resíduos, que as empresas continuem trabalhando para pensar em alternativas de tratamento e de resíduos, e os municípios também, né, em pensar em estratégias de como reduzir a geração de resíduos urbanos, de como aproveitar melhor os resíduos urbanos. Uma boa porção dos nossos materiais gerados em casa mesmo poderiam sim ir para reciclagem. A gente sabe que isso é um grandíssimo desafio ainda no Brasil, né? Somente 3% de todo o material passível de reciclagem ele é de fato reciclado no Brasil. Então a gente tem um potencial enorme para explorar, né? Enquanto a gente não conseguir avançar nesse tema, a gente tem que enxergar como se a gente estivesse enterrando dinheiro, né? Esses materiais, eles valem dinheiro, eles teriam como ser inseridos dentro de uma cadeia produtiva novamente, e infelizmente uma boa parte deles está sendo enterrados aí, lotando nossos aterros municipais. Você tocou num ponto importante que eu até ia perguntar, desde que o programa foi implantado na empresa, qual foi o retorno econômico que vocês tiveram? Que até para destinar um resíduo, às vezes é preciso pagar. À medida que você consegue vender esse resíduo e transformar isso numa cadeia produtiva, economicamente também houve um retorno para a empresa?
Sem dúvida, né? Então, a sustentabilidade, quando a gente fala desse termo, também olha o seu pilar econômico, né? Então, nós fizemos várias contas para provar que quando a gente olha o resíduo com esse potencial econômico, a gente também tem ganhos financeiros, né? Então, o aterro municipal é uma destinação cara, né? A gente precisa do transporte, a gente precisa do espaço, esse volume que a gente gera de material coprocessado, ele é muito grande, né? Então, quando a gente viu essa oportunidade, a gente conseguiu reduzir bastante o nosso custo com destinação. Então, ali fechou-se o ciclo da sustentabilidade, né? Então, a gente olhou-se para o olhar ambiental, olhou-se para a questão social, né, da geração de empregos, e também olhou para a questão econômica, que ficou, sim, mais barato para nós, a destinação desse material. Sabrina, quero agradecer demais a sua participação aqui no Giro. É uma inspiração para a gente ver isso funcionando efetivamente, porque parece uma meta ousada, né? Aterro zero, como é que a gente vai chegar em lixo zero? Parece muito ousado, mas aí a Formitex está mostrando que é possível através da MD Papéis. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Seguimos em frente. Com certeza. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. O beija-flor, responsável por captar o néctar das flores e polinizar as matas, tem encontrado grandes desafios. O biólogo e fotógrafo Marcelo Kuhlmann adverte que o desmatamento e as mudanças climáticas são ameaças reais a essa interação natural e delicada. Após 10 anos de imersão e pesquisa no Cerrado, bioma conhecido como o berço das águas, Kuhlmann catalogou 45 espécies de beija-flores. Esse trabalho resultou no livro de 550 páginas, Cerrado em Cores, Flores Atrativas para Beija-Flores, uma celebração dos flagrantes capturados. Em seus estudos, Kuhlmann enfatiza a necessidade de monitorar os impactos das mudanças climáticas sobre essas aves, pois a alteração no período de floração das plantas pode modificar seu comportamento.